Um outro bastante interessante é o impacto afetivo, uma questão de memória. Como assim? Né? Isso gera um efeito diferente no nosso organismo? Sim. Por exemplo, sempre que algo faz parte da nossa história, da nossa vida, nós vamos associando experiências. Isso vale para alimentação, vale para atividade física, vale para a época em que a gente ia para a escola, o momento em que a gente está em casa, quando a gente vai fazer compra no supermercado, ou seja, qualquer vivência, qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, as informações que a gente vivenciou naquele momento, visuais, olfativas, táteis, né? Como é que estava o clima, estava calor, estava frio, todas essas informações que vêm pelos cinco sentidos também geram e são associadas dentro de nós às nossas emoções. Nós temos uma experiência afetiva naquele momento, daquele fato. Isso fica registrado na forma de memória. E dessa forma, quando a gente depois, no futuro, passa por uma outra experiência semelhante, é natural que a gente faça um rastreio inconsciente na nossa memória e busque outras situações parecidas com aquela que a gente está vivendo agora. E é por isso que às vezes surge uma memória, e a gente fala, nossa, isso me fez lembrar de alguma coisa. Né? Nossa, isso me traz um sentimento bom, então, nossa, ai, isso aqui me fez sentir alguma coisa estranha. Né? E os alimentos também fazem isso. Então, às vezes, uma fruta que você comia muito com a sua família, ou uma receita, seja salgada ou seja doce, que a sua mãe fazia, que a sua avó fazia, ou que vocês sempre compravam e comiam, por exemplo, no domingo, quando a família se reunia. Então, às vezes, um determinado prato, ele acessa essa memória afetiva. E qual é a atuação dessa memória afetiva? Nós podemos dizer que um bolo que tenha bastante açúcar e outros ingredientes que normalmente nós dizemos que é prejudicial, que não é saudável, uma pessoa que teve várias experiências e carrega essa memória de comer um determinado doce, por exemplo, que tenha muito açúcar, que não seja, entre aspas, saudável, mas essa pessoa, ela talvez em um dia que ela esteja muito deprimido, às vezes uma semana que ela está muito deprimida, que ela não tem motivação para fazer uma série de coisas. E ela lembra da mãe que fazia aquele doce. E ela vai e compra aquele doce. E ela come um dia e ela come 2 dias aquele doce. Por causa do açúcar, ele não é saudável. Mas por causa da memória que ele desperta, talvez essa pessoa vai ficar tão feliz e tão animada por causa da memória afetiva que despertou aquele doce, que desaparece a depressão e ela fica bem. Entenderam como algo com base na memória afetiva interfere no nosso organismo? Independente da composição física, material e nutricional daquele doce.